fazendo juntos. Eu resolvi fazer um simulado assim, para vocês terem uma ideia até de qual é a prova melhor. E as provas, pelo que eu vi, as provas dos anos anteriores, tem muitas questões com texto. Então, mesmo as questões que não são de português, geralmente vem com um textinho antes, introdutório, e depois vem o enunciado e as alternativas. Então, é bom treinar porque são provas longas, são questões longas e são provas cansativas sempre, as provas da ETEC, pelo que eu percebi. Então, quis treinar assim, botando vários textos e intercalando, né? Às vezes é só o texto escrito, às vezes tem um quadrinho, uma imagem, alguma coisa que vocês têm que interpretar, além do texto, né? Porque eles trabalham com comunicação verbal e não verbal. Bom, vocês já viram aqui que vocês acertaram a primeira, né, de interpretação. Achei ela simples também, mas vou fazer aqui. Questão 1. Considere a tirinha em que vemos Helga conversando com seu marido H. Lembra que você prometeu me conduzir pela estrada da felicidade quando nós casamos? Sim. Pois é, você pegou uma estrada errada em algum ponto do caminho. Essa é a tirinha. Com base nos elementos presentes na cena, conclui corretamente que: letra B, Helga está irritada, pois o marido não se esforça para lhe dar uma vida feliz de companheirismo. E as outras não têm nada a ver. Eu digitei aqui errado, era para ser esposa na letra D, mas vocês entenderam. E as outras alternativas não têm nada a ver com o contexto do quadrinho, né? Essas duas tirinhas. O áudio tá ruim para vocês? Tá? Então eu vou. O áudio tá ruim para vocês, eu vou tirar dos fones, vou colocar no alto-falante. Vou tirar meu fone. Melhorou? Então, o áudio do próprio computador. Eu achei que com o headset ia ser melhor, mas se o áudio do computador está melhor, vamos continuar assim. Então, questão 1, letra B. Ela está irritada pois o marido não se esforça para lhe dar uma vida feliz de companheirismo. Se estiver travando também a conexão, qualquer coisa nesse sentido, vocês avisam. Questão 2. A charge é uma forma de comunicação que se utiliza predominantemente na linguagem não verbal. No exemplo a seguir, trata-se da mudança de comportamento dos indivíduos causada pela dependência do celular. Quer dizer, a charge tem uma família, um homem, uma mulher, uma criança, depende que seja uma família, né? E um cachorro. E todos eles usando aparelho celular, inclusive o cachorro e a criança, que é uma criança de colo, né? Indo no carrinho. Nessa charge, para enfatizar seu ponto de vista, o artista emprega a prosopopeia ao criar a personagem do cachorro. O que é a prosopopeia? A prosopopeia é uma figura de linguagem. E é uma figura de linguagem que também é conhecida como personificação. Você dá um caráter de pessoa para algo que não é uma pessoa, como, no caso, um animal. Então, a questão é, pensando nisso, percebe-se que a mesma figura de linguagem se encontra nos versos da alternativa, essa é marcada a letra C. Os ventos vagabundos batem, bolem nas árvores. O ar cheira, a terra cheira, e a alma dos vegetais rebenta inteira de todos os corpúsculos do pólen. Vocês percebem? O ar cheira, ele está dando características humanas dessa percepção do cheiro para coisas inanimadas,
principalmente aqui. E a alma dos vegetais. Alma é uma coisa muito humana, uma característica que a gente vê muito como humano. Então, nesses versos do Augusto dos Anjos, bem como na charge acima, ele personificou algo que não é animado, né? Algo que não é uma pessoa, que não tem vida. Quer dizer, vida até tem, ele está tem vida, mas não tem uma vida como a nossa. Então, questão 1, letra B, questão 2, letra C. Aí, para responder as questões 3, 4 e 5, leia o texto de Tatiana Belin, autora que nasceu na Rússia e viveu até os 10 anos de idade, 10 anos na cidade de Riga, na Letônia, de onde emigrou para o Brasil. Neste texto, ela relembra sua chegada ao nosso país. O áudio ainda está ruim? Então, vocês aguardem um minutinho que eu vou tentar ligar esses fones aqui no cabo, porque eu estava usando pelo Bluetooth. Pelo Bluetooth, vocês falaram que estava ruim. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? O áudio melhorou? Ai, que bom. Eu pluguei os fones pelo cabo. Eu estava usando o Bluetooth e não funcionou direito. Vou usar ele, então, sempre com cabo para funcionar melhor. É bom saber disso. Se tiver mais algum problema, vocês me falam. Mas vocês acompanharam a questão 1 e a questão 2, não acompanharam? Agora, para responder as questões 3, 4 e 5, leia o texto de Tatiana Belink, autora que nasceu na Rússia e viveu até os 10 anos na cidade de Riga, na Letônia, de onde emigrou para o Brasil. Nesse texto, ela relembra sua chegada ao nosso país. Musa paradisíaca. Hoje, na quitanda, vi duas donas de casa pondo as mãos na cabeça. 36 cruzeiros por uma dúzia de bananas. É o fim do mundo. Onde já se viu uma coisa dessas? E a conversa continuava nesse tom. Mas eu fui e paguei prazerosamente o preço de um cacho dourado. Tudo está pela hora da morte, concordo. Mas banana não. Acho que nunca a banana será cara demais para mim. E eu conto por quê. Para mim, a banana é bem mais que aquela fruta amarela, perfumada, de polpa alva, macia e saborosa, que se apresenta numa abundância nababesca, em cachos e pencas. O aspecto, o sabor, o perfume da banana estão indissoluvelmente associados com minha infância longínqua na terra nórdica de onde eu vim, nas praias do Mar Báltico. Naquele tempo, naquele lugar, uma banana era uma novidade e uma raridade. Numa certa época do ano, ela aparecia na cidade, em algumas casas muito finas, solitária e formosa, exposta na vitrina. Solitária, sim, uma de cada vez. E uma banana custava uma quantia fabulosa, porque meu pai comprava mesmo uma só.
e a trazia para casa, onde ela era admirada e namorada durante horas, para depois ser solenemente descascada e repartida em partes milimetricamente iguais entre nós crianças, que a saboreávamos lentamente, conservando o bocadinho de polpa suave na boca o mais possível, com pena de engoli-lo. Imaginem, pois, o meu espanto maravilhado ao desembarcar do navio no Porto de Santos e dar de cara com todo um carregamento de bananas, cachos e mais cachos enormes, num exagero de abundância que só em contos de fadas. Naquele dia, me empachei de bananas até quase estourar. Foi aos 10 anos de idade a minha primeira grande impressão gastronômica do Trópico de Capricórnio. E nunca mais me refiz dela. Até hoje sou fiel ao meu primeiro amor brasileiro, a banana. Se eu fosse um poeta como Pablo Neruda, por exemplo, que escreveu Ode à Cebola, eu escreveria uma Ode à Banana. E não estou sozinha nesse meu entusiasmo pela mais brasileira das frutas, porque se eu não tivesse razão, os cientistas, que não são as pessoas mais sentimentais do mundo, não a teriam batizado com o nome poético de musa paradisíaca. Aí eu coloquei aqui como referências que cruzeiro era a moeda que era utilizada pelo Brasil, já foi cruzeiro, já foi cruzado, agora é real. E Ode é um poema de exaltação, de elogio. Vamos lá. Pelas informações presentes no texto, é correto afirmar que, questão 3, letra D, o primeiro contato com o Brasil está associado, para a escritora, à fartura com que ela pôde degustar as bananas que tanto apreciava. Raiane, qual a alternativa que você colocou? Porque isso daqui, que está na letra D, você consegue ver aqui, ó. Imaginem, pois, o meu espanto maravilhado ao desembarcar do navio no Porto de Santos e dar de cara com todo um carregamento de bananas. Essa foi a primeira impressão que ela teve, o primeiro contato com o Brasil. A banana era novidade e raridade em Riga, cidade onde morava a escritora, porque o Brasil não exportava essa fruta para outros países. Isso você não pode inferir do texto, entendeu? Esse final. O Brasil não exportava essa fruta para outros países, isso não está dito em momento nenhum do texto. Então, as questões de interpretação pegam nesse sentido. Às vezes, a alternativa começa certa e termina errada. Essa alternativa C é um exemplo. No começo, a banana era novidade e raridade em Riga, que é a cidade dela, né? Certo. Por que o Brasil não exportava essa fruta para outros países? Não. Ela não diz por quê, na verdade. Ela diz que aparecia em uma certa época do ano as bananas na cidade, mas que era muito raro. Entende? Então, assim, quando você tiver dúvida e duas parecerem corretas, vai conferir no texto, lê outra vez, vê se você encontra a alternativa que mais tem a ver com o texto. Entende? Nas questões de interpretação, a gente consegue eliminar, sim. Ó, por exemplo, a letra E também. Os pesquisadores optaram por uma nomenclatura inusitada para a banana. Sim, porque são indivíduos racionais e pragmáticos, isso não está dito no texto. Está dito que eles não são as pessoas mais sentimentais do mundo, mas não está dito que eles são, que eles deram esse nome porque eles são racionais e pragmáticos. Entende? É o que você consegue inferir desse texto. Eu consigo inferir exatamente o que está na letra D. O primeiro contato com o Brasil está associado para a escritora a fartura com que ela pôde degustar as bananas que tanto apreciava. Vamos lá, questão 4.
Leia as frases reescritas a partir do texto e assinale a alternativa em que o verbo em destaque está corretamente empregado de acordo com a gramática normativa. Letra C. Em Riga, havia mercearias finais que exibiam bananas e outras frutas na vitrina. A gente sabe que o verbo haver, no sentido de existir, quando você usa o verbo haver no lugar de existir, que é esse caso, em Riga existiam mercearias. Havia mercearias. Por que havia? Porque no sentido de existir, ele é um verbo impessoal, ele não tem um sujeito para você colocar antes. Então ele fica sempre na terceira pessoa e no singular. Quando você usa o verbo haver em outros sentidos, ele tem plural. Mas quando você usa no lugar da palavra existir, você usa sem o plural, porque mercearias finais não é o sujeito de havia, entende? O verbo concordaria com o sujeito. Então, questão 4 é letra C, é o que está correto. Isso, acertou. Vocês têm alguma dúvida nessa? Por exemplo, eu achei complicadinho a opção D. Necessitavam-se de 36 cruzeiros, mas esse necessitavam-se só seria no plural se 36 cruzeiros fosse o sujeito. E não é o sujeito. Na verdade, isso daqui também é um caso de, não de sujeito impessoal, é de sujeito indefinido, nesse caso. Necessitavam-se porque eu não tenho pista na frase de quem necessitava desses 36 cruzeiros. Diz que necessitavam-se. Então, você está indefinindo o sujeito. Quando você usa o sujeito indefinido, você coloca assim, na terceira pessoa do plural. Alguém necessitava, eles necessitavam. Não, desculpa. Você coloca na terceira pessoa do singular, como no havia. Então, voltando, para não ficar nenhuma dúvida. No caso da letra C, o verbo é impessoal, não tem sujeito. E por isso que ele está na terceira pessoa do singular. Aqui, no necessitavam, era para ser necessitava. Necessitava-se de 36 cruzeiros. Não necessitavam. O errado está errado porque está no plural. É por isso que a letra D está errada. Porque aqui não é que seja impessoal, é que o sujeito é indefinido. Pode ser qualquer pessoa. E quando o sujeito é indefinido, também é a terceira pessoa do singular. Então, assim, achei essa questão complicadinha mesmo e podia causar algumas confusões. E como que eu sei que isso daqui não é o sujeito? É porque alguém, você vê pelo tipo de verbo que é, né? Alguém necessitava de 36 cruzeiros para comprar. Não eram os 36 cruzeiros que precisavam de alguém, entende? Então ele não tem como ser sujeito. Isso não é voz passiva, né? Porque a voz passiva sintética usa esse pronome ser. Aí esse de 36 cruzeiros poderia ser sujeito, mas não é, porque por conta da preposição você já consegue matar. Porque você só consegue usar a voz passiva com verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, como a gente já falou em algumas aulas, é o verbo transitivo que não usa preposição. E aqui tem uma preposição, necessita de. O verbo necessitar pede preposição de. Você necessita de alguma coisa. Então, ele nunca vai para a voz passiva. Então, mais uma forma de conferir que 36 cruzeiros não é sujeito. Embolei muito a cabeça de vocês? Eu queria comentar essa coisa do necessitavam, porque eu acho que cai bastante. Deu para entender? Eu comecei
um pouquinho enrolado porque eu esqueci que essa era errada e não a certa. Aí depois eu me corrigi. Então, questão 4, letra C. Qualquer dúvida, vocês podem me falar. E quem for assistir a gente depois também pode conversar comigo no WhatsApp. Questão 5. Para justificar que não é a única pessoa a ter enorme apreço pelas bananas, a autora, letra A, faz alusão aos cientistas que escolheram um nome poético para essa fruta. Quando ela resolve justificar, eu não sou a única que gosta tanto de banana, é justamente nesse pedaço em que ela faz alusão. E não estou sozinha neste meu entusiasmo pela mais brasileira das frutas. Porque se eu não tivesse razão, os cientistas não a teriam batizado com o nome de musa paradisíaca. Está bem aqui nesse parágrafo final. É a resposta da questão 5. É isso que eu estou dizendo. A maioria das questões de interpretação de texto, a resposta está bem literal no texto. Se você ficar muito na dúvida, achar, toma cuidado. Pode ser que não seja porque um pedaço da alternativa está errado. Um pedaço da alternativa você não consegue deduzir daquele texto. Não é algo que vem daquele texto. Questão 6. Considere a charge supondo que o diálogo ocorra entre dois gerentes de uma empresa. A empresa está oferecendo um curso de artes circenses para os funcionários. Legal, reserve todas as vagas da turma de malabarismo para o pessoal do financeiro. Neste contexto, é correto afirmar que o gerente emprega a ideia de aprender malabarismo em sentido figurado, esperando que o setor financeiro seja versátil na solução dos problemas econômicos. Aqui, ele usou sentido próprio e sentido figurado nas alternativas, mas ele poderia ter usado sentido denotativo e sentido conotativo. O sentido denotativo, que é o sentido próprio, é o sentido literal. Na verdade, você percebe no quadrinho que ele não usou o sentido literal porque ele fez uma piada. Ele não quer que a turma do financeiro faça aula de malabarismo para aprender a fazer malabarismo do circo. Ele usou o sentido figurado da palavra malabarismo. Malabarismo nesse sentido da equipe financeira da empresa dele ser versátil, se virar, entende? Arrumar soluções criativas. Então, não é no sentido próprio. É no sentido figurado. O sentido denotativo, que é o sentido próprio ou literal, seria ele mandaria o pessoal para a turma para fazer malabarismo mesmo. Já o sentido conotativo ou figurado é o que ele usa. Vocês conseguem entender isso na questão? Então, o sentido próprio é o sentido literal ou o sentido denotativo. O sentido figurado é o sentido conotativo. Vamos lá, questão de verbos. Imagine que, após se hospedarem em uma pousada no Pantanal, uma dupla composta de um pai e um filho receba as seguintes orientações. Eu botei que a questão é adaptada porque ela tinha um enunciado muito grande que era desnecessário. Era só isso que eu queria. Mas é exatamente a mesma coisa. Caros hóspedes, amanhã a nossa primeira atividade será um almoço em um restaurante especializado em pratos regionais. Por favor, estejam na recepção da pousada ao 12:30, quando nossa van passará para levá-los ao local. Estejam é o subjuntivo do verbo estar.
Eu até peguei aqui a conjugação do verbo estar. Vou ver se eu consigo apresentar para vocês também. Que é uma coisa... Deixa eu parar a apresentação e apresentar. Aqui, ó. Tá apresentando? Que isso, Rayane? Como nunca mais isso acontece? Ó, presente do subjuntivo. Que eu esteja, que tu estejas e que ele esteja. Que nós estejamos, que vós estejais, que eles estejam. Vou dizer para vocês, na real, existem algumas regras que a gente aprende para conjugação de verbos no indicativo, no subjuntivo e no imperativo. Mas o que eu recomendo é que vocês pratiquem, que vocês usem e que vocês leiam. Porque na prática é muito complicado você lembrar dessas conjugações, e, enfim. Essa questão. Deixa eu parar a apresentação e voltar lá para a questão da prova. Essa questão era relativamente simples, porque ela fica entre esteja e esteje. Estejam e estejem. Estejem, vocês sabem que não existe, ou assim, as pessoas usam de brincadeira, né? Seja menos. Seja não existe, é seja. Como esteja não existe, é esteja. Então, nessa eu acho que a confusão é pouca. Mas existem alguns verbos, principalmente no subjuntivo, que são bem complicados. Outro comentário que eu queria fazer sobre essa questão. Ao meio-dia e meia, porque é meia hora. Hora é feminino. Então, não é meio-dia e meio. É meio-dia e meia. E levá-los, o pai e o filho, são duas pessoas, né? Levá-los para o local. E o verbo levar, nesse caso, é transitivo direto e indireto, né? Porque vai levar o pai e o filho para o local. O pai e o filho é o objeto direto e ao local é o objeto indireto. Você leva alguém a algum lugar, certo? Como o pai e o filho são objeto direto, ao local é o objeto indireto. O pai e o filho são objeto direto. Para você transformar eles num pronome oblíquo, você tem que transformar no pronome oblíquo correspondente, que é o pronome oblíquo, os pronomes oblíquos correspondentes a objeto direto é lolá, noná, são esses. Você só usa lhe. Eu estou falando isso porque tem opções como levar-lhes. Você só usa lhe se tiver preposição. Se for o objeto indireto, não direto. Então, como no caso eles são objetos diretos, é levá-los, não levar-lhes. Então, questão 7, alternativa correta é a letra A. Deu para entender? Aqui a gente trabalha várias regrinhas de concordância, enfim, de verbo. Leia esse fragmento do poema A Lua Foi ao Cinema, do escritor Paulo Leminski. A lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado, não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que, quando apagam, ninguém vai dizer que pena.
Viu, Rayane? Acertou também. Você acertou bastante coisa. A figura de linguagem predominante nesse poema é personificação ou prosopopeia. Não foi intencional botar duas questões da mesma figura de linguagem, né? Porque a gente viu como prosopopeia lá em cima, naquela questão do cachorrinho com o celular, e é a mesma figura de linguagem, porque aqui não é o cachorro, é a lua que virou uma pessoa. A lua foi ao cinema, viu um filme, etc. Ele personificou um ser totalmente inanimado. Então é a mesma figura de linguagem. Mas foi uma coincidência. Mas isso é para vocês verem como questões de figuras de linguagem caem. Comida é o nome de uma das músicas do Titãs. Leia um fragmento dela. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Podemos afirmar que os termos comida, diversão e arte nesse trecho exercem sintaticamente a função de objeto direto. A gente quer isso. Comida, diversão e arte é o que a gente quer. E não tem preposição, lembra? Sem preposição é objeto direto. Objeto indireto é com a preposição. Vocês chutaram, deram sorte, hein? Espero que vocês deem essa sorte na prova. Mas vocês entenderam? O objeto direto e o objeto indireto, eles completam, de certa forma, a ideia do verbo. O verbo querer, se eu digo a gente quer, você vai me perguntar, a gente quer o quê? Esse o quê, que completa a ideia do verbo, é comida, diversão e arte, no caso da letra, né? Mas é o objeto direto, é o complemento verbal. Os objetos direto e indireto são complementos verbais. Foi no D de Deus. Ih, já, eu sou muito concurseira e fazedora dessas provas. Eu também, quando a situação aperta, a gente apela para essas coisas. Mas vocês conseguiram entender o objeto direto e objeto indireto? Que é diferente do adjunto. O adjunto coloca uma circunstância. O verbo não precisa daquele enfeite ali. É como se fosse um enfeite, uma coisa a mais, que coloca uma circunstância. Por exemplo, eu digo: chegamos do cinema às 20 horas. Chegamos do cinema. O do cinema é complemento, ele completa a ideia do chegar, né? Chegamos de onde? Chegamos. Ou chegamos aonde? Chegamos aqui. Dependendo da ideia que você quer passar, esse verbo chegar pode ser transitivo direto ou pode ser transitivo indireto. Como eu usei chegamos do cinema, eu quis me referir de onde eu vim, eu transformei ele em verbo transitivo indireto, né? Porque eu usei a preposição de. Chegamos do cinema. Chegamos do cinema às 20 horas. Às 20 horas não é uma ideia essencial. Vocês entendem que é uma coisa que até completa o contexto, mas não é uma ideia essencial para essa frase. Eu posso dizer só chegamos do cinema. Então, às 20 horas é um adjunto adverbial de tempo. É um advérbio de tempo. E essa é a diferença do adjunto adverbial para o complemento verbal. É adjunto adverbial e complemento verbal. O complemento verbal pode ser o objeto direto e o objeto indireto. Vamos lá. Questão 9, a resposta foi letra D, gente, objeto direto. A gente quer comida, diversão e arte. Comida, diversão e arte, objeto direto. Então, vamos lá.
Leia a crônica para responder as questões de números 10 a 15. Isso eu retirei, eu copiei e colei da prova todas as questões que tinham sobre esse texto, para vocês verem. Um mesmo texto rendeu 5 questões na prova da ETEC. E a prova é formada de vários textos. Eu também achei essa história engraçada da passageira. Vamos lá. A estranha passageira. O senhor sabe, é a primeira vez que viajo de avião. Estou com 0 hora de voo. E riu nervosinha, coitada. Depois me pediu que eu sentasse ao seu lado, pois me achava muito calmo, e isso iria fazer-lhe bem. Lá se foi a oportunidade de eu ler o romance policial que eu comprara no aeroporto, para me distrair na viagem. Suspirei e me fiz de educado, respondendo que estava às suas ordens. Afinal, estava ali pronta para viajar. Os outros passageiros estavam já se divertindo às minhas custas, a zombar do meu embaraço ante as perguntas que aquela senhora me fazia aos berros, como se estivesse em sua casa, entre pessoas íntimas. A coisa foi ficando ridícula. Para que esse saquinho aí? Foi a pergunta que fez, num tom de voz que parecia que ela estava no Rio e eu em São Paulo. É para a senhora usar em caso de necessidade, respondi baixinho. Tenho certeza de que ninguém ouviu minha resposta, mas todos adivinharam qual foi, porque ela regalou os olhos e exclamou: Uai, as necessidades nesse saquinho? No avião não tem banheiro? Alguns passageiros riram, outros, por fineza, fingiram ignorar o lamentável equívoco da incômoda passageira de primeira viagem. Mas ela era um azougue e não parava de badalar. Olhava para trás, olhava para cima, mexia na poltrona e quase levou um tombo quando puxou a alavanca e empurrou o encosto com força, caindo para trás e esparramando embrulhos por todos os lados. O comandante já esquentara os motores e a aeronave estava parada, esperando ordens para ganhar a pista de decolagem. Percebi que minha vizinha de banco apertava os olhos e lia qualquer coisa. Logo veio a pergunta: quem é essa tal de emergência que tem uma porta só para ela? Expliquei que emergência não era ninguém. A porta é que era de emergência. Isto é, em caso de necessidade, saía-se por ela. Madama sossegou, e os outros passageiros já estavam conformados com o término do show. Mesmo os que mais se divertiam com ele resolveram abrir jornais, revistas ou se acomodarem para tirar uma pestana durante a viagem. Foi quando a madama deu o último vexame. Olhou pela janela. Ela pedira para ficar do lado da janelinha para ver a paisagem e gritou: Puxa vida! Todos olharam para ela, inclusive eu. Madama apontou para a janela e disse: Olha lá embaixo. Eu olhei e ela acrescentou: Como nós estamos voando alto, moço. Olha só, o pessoal lá embaixo parece formiga. Suspirei e lasquei. Minha senhora, aquilo são formigas mesmo. O avião ainda não levantou o voo. A Zoug é um indivíduo que expressa ligeireza, que é muito rápida. Isso é só para explicar isso daqui. Ela era uma Zoug, não parava de badalar. Vamos lá. Questão 10. De acordo com as características dessa crônica, é correto afirmar que se trata de um texto narrativo, pois conta em primeira pessoa um fato que pode ser verídico ou fictício. O que acontece é... O gênero narrativo pode ser em terceira pessoa também. Só que no caso desse texto estava em primeira pessoa. Era o rapaz que acompanhava a senhora, quem estava contando a história, né? Então, existe narração em terceira pessoa, que quem escreve, não é personagem, mas nesse caso estava em primeira pessoa. O personagem era a pessoa que narrava. Enfim.
E linguagem verbal e não verbal não tinha linguagem não verbal aqui, né? É só um texto. Questão 11. Segundo o texto, é correto afirmar que o narrador descreve a estranha passageira como uma mulher extrovertida, indelicada e indiscreta. Essa é a opção que melhor descreve a passageira. Dúvidas até agora, gente? Vamos lá, estamos acabando. Questão 12. Considerando o texto, é correto dizer que a estranha passageira impossibilitou que o narrador desfrutasse do prazer da leitura. Isso ele fala logo no começo, né? Ela chegou, pediu ajuda e ele não pôde ler o romance policial dele. Não, em nenhum momento ela exige que as aeromoças esclareçam dúvidas. Ela não omitiu o fato de nunca ter viajado de avião. Pelo contrário, foi a primeira coisa que ela disse para ele, né? Ela não era uma cliente assídua daquela companhia aérea porque ela nunca tinha viajado de avião, não tem como ser. Notou que alguns passageiros dispunham de assentos privilegiados? Também não, isso não tem em momento nenhum. Questão 13. O comandante já esquentara os motores e a aeronave estava parada esperando ordens para ganhar a pista de decolagem. Percebi que minha vizinha de banco apertava os olhos e lia qualquer coisa. As formas verbais em destaque foram empregadas no modo indicativo e a respeito delas é correto afirmar que percebi está no pretérito perfeito e expressa ação concluída no passado. Qual que vocês erraram? Para a gente ver aqui. O verbo esquentar, no esquentara, está no pretérito mais que perfeito. Esquentara. Então você já eliminaria B. Está no mais perfeito. Só que o mais perfeito não expressa incerteza sobre os fatos. Ele expressa um fato no passado distante. O pretérito perfeito expressa uma ação concluída no passado, mas um passado um pouco mais próximo. O pretérito mais que perfeito é um passado um pouco mais distante do tempo. É um passado antes do outro passado. Ó, o comandante esquentara os motores. Eu percebi que minha vizinha de banco apertava os olhos. O esquentar os motores veio antes dele perceber que a vizinha de banco apertava os olhos, entendeu? E apertava é pretérito imperfeito, não pretérito perfeito. A única opção que tem apertava é essa daqui, né? Mas percebi é pretérito perfeito. É uma ação terminada no passado. Percebi. Acabou. Apertava, o pretérito imperfeito, por muitas vezes ele dá a ideia de uma continuidade, de alguma coisa que foi se prolongando pelo tempo. O percebi foi o momento, eu olhei e percebi. Apertava os olhos é porque ela passou um tempo olhando, entende? Dá uma ideia de continuidade no tempo. Então, é pretérito imperfeito. Só o pretérito imperfeito dá essa ideia de continuidade no tempo. Então, vocês estão perdidos nas alternativas? Questão 12, letra D de dado. Questão 13, letra C. Estamos juntas até aqui? Vou para a questão 14. Vamos lá. Assinale a alternativa em que o verbo e o pronome, entre parênteses, substituem corretamente as expressões em destaque. Letra E. A passageira arregalou os olhos ao descobrir a utilidade dos saquinhos. Arregalou os. Que os olhos é objeto direto, né? Não tem preposição, então não pode usar o lhe. Ó, aqui, na letra D, tá vendo? Tá errado. Fingiram ignorar os equívocos. Também não tem preposição. E botou ignorar-lhes. Aqui na letra B, a mesma coisa. Ler o romance. Não tem preposição. Ler-lhes. Não. É lê-los. E aí, é interessante que vocês estudem essas regras de pronome oblíquo. Porque para o objeto direto,
a, os, as, esses pronomes podem virar lola, los, las, ou nona, nos, nas, ou com L ou com N, a depender do verbo, a depender do final do verbo. No caso do verbo ler aqui, seria lê-lo, não ler-lhes. E aqui, na letra A, é o contrário. Ele usou o pronome oblíquo do objeto direto e é indireto, tem uma preposição, entende? Transmitia a passageira. Esse A com acento grave significa o quê? Significa que tem o A preposição e o A artigo somados. Se tem o A preposição, transmitia-lhe, não transmitia as. Entendeu? Porque se tem a preposição, é o lhe. E aqui na letra C é abriam-nos, por causa do N, não abriam os. É disso que eu estou falando. Ele acertou que é o objeto direto, mas na hora de montar o pronome oblíquo, tem uma pequena alteração por causa desse final AM, que por causa desse som nasal, enfim. Se vocês quiserem, eu posso separar, porque eu acho que isso é realmente interessante. A gente já viu mais de uma questão cobrando o pronome oblíquo. Posso separar questões de pronome oblíquo e a gente estudar isso, como é que se monta no objeto direto e no objeto indireto, quando você tem que substituir o objeto, né, que aqui, no caso das alternativas, a passageira, o romance, jornais e revistas, quando você tem que substituir a expressão inteira por um pronome oblíquo, como é que fica? Quando é objeto direto, quando é objeto indireto, a gente pode treinar isso, porque eu acho interessante. Questão 15, a última, também de objeto direto e indireto. Leia os fragmentos para responder a questão. Objeto não, desculpa. É de discurso direto e indireto. Eu olhei as alternativas e achei que era de objeto, mas não, é de discurso direto e discurso indireto. O discurso direto é quando você transcreve literalmente o que a pessoa falou. Como está na primeira. O senhor sabe, é a primeira vez que eu viajo de avião, estou com 0 hora de voo. Foi exatamente o que ela falou. O narrador não disse. A senhorinha falou que era a primeira vez que ela viajava, que ela estava com 1 hora de voo. Você entende que é diferente? Que aí ele está falando o que ela falou, não está transcrevendo exatamente o que ela falou? Quando é alguém relatando uma coisa que outra pessoa falou, o discurso é indireto. Quando você simplesmente copia e cola o que a pessoa falou, é discurso direto. Então, a letra C é porque, a primeira frase, o primeiro fragmento e o último são de discurso direto. Você repara isso pelo travessão. É exatamente a frase que a pessoa falou. Aqui, na letra B, tem um exemplo de discurso indireto. Depois, a senhora pediu que eu me sentasse ao seu lado, pois me achava muito calma e isso iria fazer-lhe bem. Como é que eu passaria essa segunda do discurso indireto para o direto? Eu ia colocar um travessão e ia dizer: senhor, sente-se do meu lado. O senhor está muito calmo, isso vai me fazer bem. Entendeu? Se tivesse dessa forma, era discurso direto. Mas não, foi ele que relatou o que ela disse. Quando ele relata o que ela disse, é indireto. Então, esses trechos apresentam, respectivamente, os discursos direto, indireto e direto. Acabamos as questões. Eu vou parar a gravação, porque o conteúdo da aula era esse. Espera aí, interromper a gravação.